Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe, vamos falar sobre a Fórmula 1. Eu não queria gravar este vídeo na terça-feira, era o vídeo sair quinta-feira, né, sobre o que esperar do Grande Prêmio da Arábia Saudita, mas eu tô com muita ansiedade, eu já fiz o desenho da pista, então assim, vamos falar então, vamos comentar sobre essa corrida, até porque acho legal fazer o vídeo antes, até para mais gente assistir, para mais pessoas terem um pouco mais de conhecimento da pista. Então assim, é uma pista nova entrando na Fórmula 1, é a penúltima corrida da temporada, Max Verstappen pode ser campeão nessa corrida, não quer dizer que vai acontecer, mas não dá para assim, jogar essa possibilidade fora, nunca se sabe o que acontece, vai que o Hamilton quebre, vai que o Hamilton bata, nunca pode duvidar de nada nessa altura do campeonato. Então vamos aqui comentar sobre o que esperar desta corrida, que está na reta decisiva. A gente tem 8 pontos separando Lewis Hamilton de Max Verstappen, o Hamilton atrás do Verstappen no campeonato, né? Faltando 2 corridas, 52 pontos em disputa. Então assim, muito aberto ainda. A gente ainda tem uma disputa entre os construtores, né? Que é a Red Bull e a Mercedes brigando por o título. E assim, a Mercedes está na frente por 6 pontos, né? E ainda temos uma disputa muito menos interessante, né? Mas assim, ela ainda existe, que é pelo terceiro lugar no Mundial de Pilotos, com o Sérgio Pérez 13 pontos atrás do Bottas e correndo muito melhor nas últimas corridas. Pode ser que o Pérez consiga aí roubar esse terceiro lugar do Bottas, que seria basicamente mais uma vez, né, explicando mais uma vez porque o Russell está indo para Mercedes, porque 5 anos na equipe, ele pode ser derrotado pelo Pérez, que é um excelente piloto, né? Acho que ele para mim é melhor piloto que o Bottas, mas o Pérez, que acabou de chegar na Red Bull com esse histórico de carro difícil de controlar desde 2019, então assim, seria bem feio para o Bottas. Mas assim, não dá para falar que a gente está totalmente chocado com isso, né? E assim, vamos falar um pouco da pista, né? É uma pista diferente, né? Ela é meio única, isso daí não quer dizer que é bom, mas é única. É uma pista que sim tem formato de espermatozoide, né? É o Helmut Tilke, na minha opinião, querendo falar para o mundo que sabe fazer pistas velozes, que não são lotadas de chincanes. É a única grande explicação para fazer uma pista nesse formato. Tinha ruas em Jeddah que permitiam fazer um bom circuito de rua, até mesmo assim, áreas livres para fazer um autódromo de verdade. Mas eles preferiram não fazer essa mistura de autódromo de rua com um circuito fechado, porque esse tipo de curva não existe, né? Assim, uma cidade normal. Você imagina uma cidade com curvas dessa natureza? Isso não existe, a não ser que seja numa montanha, subindo a encosta, assim. E nem assim, cara, é realmente muito esquisito esse circuito. Mas vamos lá, 27 curvas, é o circuito com mais curvas na Fórmula 1 desde Nürburgring em 1976, se não me engano, o anel norte de Nürburgring, né? É assim, nem o circuito urbano de Valência, esse muito legal, né? Eu sinto saudade bastante dele, tinha tantas curvas. O circuito de Valência tinha 25, esse tem 27. 6.175 metros, né? Isso quer dizer que a prova vai ter 50 voltas para cumprir os obrigatórios 305 quilômetros. Então, assim, é uma corrida que deve ser rápida, pela média de velocidade assustadoramente alta que essa pista tem. E assim, é uma pista que não sei se vai permitir muitas ultrapassagens, mas não acho que vai ser a procissão que muita gente está imaginando que vai ser. Primeira coisa que a gente tem que explicar, a câmera é invertida mesmo, infelizmente, né? Não tem muito o que fazer sobre isso, tá? O circuito é no sentido horário, mas aqui no meu dedo vai estar aparecendo que está no sentido anti-horário, né? Então, assim, na verdade é no sentido anti-horário, deixa. É verdade, no sentido anti-horário. Vai parecer que está no sentido horário, mas é no sentido anti-horário, que é uma rara pista em sentido anti-horário, mas vamos lá. A curva começa aqui nessa reta de chegada, temos a curva 1, que é a curva mais lenta do circuito, a curva 2 também é lenta. Dali pra frente você tem uma sequência de S que vai acelerando com o passar do tempo, e assim se encerra o primeiro setor com 12 curvas bem assim, de média velocidade indo para rápidas, né? É um lugar em que a Red Bull se destaca, então eu acredito que o primeiro setor é da Red Bull. Agora o segundo setor é um setor que mistura um pouco a Red Bull com a Mercedes, porque você tem uma espécie de carrossel, é mais um grampo, né? Porque o carrossel ele tende a ser maior, mais veloz, né? Apesar de ser uma curva inclinada, que eu acho bem legal. Aí você tem essa sequência aqui de curvas um pouco mais rápidas. Aí você vem até a 17, aonde deveria ser o começo do ponto de DRS no planejamento inicial. Mas fazer um DRS nessa sequência de curvas não é uma opção inteligente. Seria mais inteligente realmente o que alongar essa curva e fazer a reta, entende? Mas essa ideia de jirico aí que fizeram nessa pista, não vou ter que perder tempo ficando explicando isso. Mas vamos lá. É uma sequência mais rápida, pé embaixo aqui. Um setor de DRS que deve ter no máximo uns 200 a 300 metros, é muito curto, não vai ter ultrapassagens aqui, eu acho muito complicado. Aí você tem uma variante um pouco rápida, mas assim, eu acho difícil o piloto seguir o da frente com muita facilidade aqui.
Aí você tem esse ponto de DRS mais comprido, que é uma curva, né? Os carros precisam de muita pressão aerodinâmica nesse sentido, então por isso deve ser até um ponto que os carros tirem bastante vantagem até a curva 27, e aí a reta de chegada, aonde deve acontecer a maior parte das ultrapassagens, mas não é uma reta muito comprida. Isso é um problema, né? Aqui que fica o box, né? Só para deixar claro, né? Depois da saída dele por aqui, na curva 2, né? Mais ou menos isso. Então, assim, esse é o circuito de Jeddah. É um circuito estranho, como eu disse, parece um espermatozoide. E a minha opinião é, no setor 1 a Red Bull tem uma vantagem, no setor 2 a vantagem é meio assim dividida, mas tendendo mais para a Mercedes, e o setor 3 é muito da Mercedes, um setor mais de reta, mais rápido. Deve ser uma pista em que os carros não vão sacrificar tanta asa, porque há muitas curvas, são curvas velozes, de média, e a velocidade que você ganha nessa curva, quando você faz uma curva mais rápido, você sai dela mais rápido, você vai estar com uma velocidade reta grande, entende? Então, assim, saída de curva, contorno de curva é muito importante, né? Você sacrificar a velocidade de curva para as retas nesse circuito não vai ser vantajoso. Primeiro porque as retas não são tão compridas assim. Então, assim, eu acho que deve ser um circuito com muita asa. E a gente tem uma Red Bull que pode ser forte nessa pista. Acredito que a pole é da Mercedes, porque com um carro de tanque vazio a Mercedes é melhor. Você consegue mascarar um pouco a dificuldade aerodinâmica do carro, pelo menos a disparidade que existe entre as equipes. Então por isso a Mercedes deve ter um ritmo de classificação interessante, né? E a questão é, a corrida para mim que é o mais importante. Com tantas curvas de alta velocidade, uma em seguida da outra, os pneus não têm tempo de resfriar. E quando eles estão mais quentes, eles esfarelam mais rápido, jogam borracha mais alto, que é até um perigo que você tem um estouro de pneu em uma pista tão rápida quanto essa e com os muros tão próximos, mas é o que a Fórmula 1 fez, né? Então depois a gente vê o que isso vai dar ou não. Mas o fato é que pneus devem se desgastar, não é a gama mais dura, é a gama média de C2, C3 e C4, e com isso a gente deve ter mais de uma parada. Me surpreenderia muito se tivermos apenas uma parada nessa corrida, porque a tendência é que a gente tenha duas ou até três, tanto por questões de estratégia, uma equipe querendo brincar com a outra nisso, e porque a perda de desempenho com desgaste de pneus dessas curvas vai ser mais acentuada. Com isso, você colocar um pneu novo, você ganha muito mais tempo. Então, nesse sentido, vai ser bem interessante ver a tática que as equipes vão usar. Quem vai usar, você vai tentar estender suas paradas, né? Acho que nesse sentido seria até legal um box com um tempo de duração mais alto. Acho que isso deixaria a prova mais interessante, mais divertida, mas a questão é que eu conheço muito pouco da pista para saber quanto tempo se perde no box. Por exemplo, eles evitam ter duas paradas em Silverstone, que se perde 30 segundos no box, né? E em Silverstone você tem tempo para resfriar os pneus, não é um desgaste tão elevado. Em Jeddah não tem tanto essa opção, é igual Singapura. Singapura você perde muito tempo, mas é uma sequência muito agressiva de curvas, uma atrás da outra, muitas freadas. Pneu desgaste você tem que trocar várias vezes os pneus, né? Pelo menos assim era antes, quando os pneus não tinham essa largura enorme. Então, para mim, Mercedes e Red Bull vão brigar pela vitória. Acho que são carros que estão bem compatíveis para essa pista. Acho que a Mercedes tem um pouquinho de superioridade por ser uma pista de mais alta velocidade, o motor se comportar melhor nessas situações. Mas assim, eu acredito que a Red Bull não é inofensiva nesse fim de semana como muita gente está pensando. Até em Monza o Verstappen estava conseguindo acompanhar o Valtteri Bottas. A gente tem também Ferrari brigando ali para ser a terceira força junto com a Alpine. Acredito que a McLaren caiu um pouco mais. A McLaren não vem andando bem nas últimas corridas. Desde a vitória do Daniel Ricciardo, né? A Alpine marcou mais pontos que a McLaren. Então assim, é uma coisa impressionante. Então a Alpine vem melhor. A gente tem uma AlphaTauri que com o Pierre Gasly anda muito bem, mas em desgaste de pneus, em pistas muito quentes, ele vem sofrendo muito. Então, assim, a AlphaTauri pode ter um desempenho de corrida bem decepcionante. Aí, resto, né, a gente tem Aston Martin, que foi muito bem com o Lance Stroll na última corrida, pode ser que surpreenda nessa prova também. A gente também tem a Alfa Romeo, mas um carro que está longe de ser muito sólido, né? Um carro fraco. A Williams também está longe de ser um carro muito competitivo nessa altura do campeonato. E a Haas dispensa comentários, o pior carro do grid disparado, né? Sempre lembrando, essa é uma corrida que Max Verstappen tem a chance do título. Ele tem que marcar 18 pontos a mais que Lewis Hamilton para ser campeão. Porque mesmo que o Hamilton vença com a volta mais rápida em Yas Marina e assim, ele empate o campeonato nessa situação, ele ainda vai perder no critério de desempate primário, que é o número de vitórias. Porque se o Verstappen consegue mais uma vitória nessa corrida, ele chega a 10 e não tem como o Hamilton igualar o número dele. Então, assim, exemplificando, a gente tem o Max Verstappen chegando em primeiro. Ele teria que marcar 18 pontos a mais que o Hamilton. Se ele marca a volta mais rápida, ele marca
26 pontos. Então o Hamilton teria que marcar 8. Então, se o Hamilton chega em sexto, com o Max Verstappen em primeiro com a volta mais rápida, o Verstappen é campeão mundial. Caso não tenha a volta mais rápida, o Hamilton tem que chegar em sétimo. Em segundo lugar, o Hamilton só pode chegar em décimo, se não me engano, agora deixa eu me lembrar aqui rapidinho, né? Em nono e em décimo, né? Então, assim, essas são as únicas posições que ele pode chegar para o Verstappen ser campeão na segunda posição. E assim, acho que teria que ter a volta mais rápida. Acho que também, assim, dependendo também das situações, acho que segundo lugar só basta se o Hamilton não pontuar, ou se ele for décimo e o Verstappen tiver a volta mais rápida, porque assim ele marca 18 pontos a mais. Então, situação para o Verstappen ser campeão é difícil, não improvável, porque a gente não sabe o que vai acontecer, pode haver quebras, pode haver acidentes, né? Há uma expectativa que a Red Bull troque alguma peça do componente dos motores do Verstappen nesta corrida, porque na última corrida seria um erro, né? Então, até porque em Yas Marina a tendência é a Red Bull ser mais competitiva do que ela é em Jeddah. Então, assim, Yas Marina é uma pista que casa mais com as características da Red Bull. Tem duas retas longas, mas o resto é tudo da Red Bull a pista. Então, vamos ver. É interessante olhar a dinâmica dessa corrida. Vamos observar com bastante atenção. Pode ser que o Verstappen largue um pouco mais atrás para ter um motor inteiro que possa liberar mais potência em Yas Marina para que ele tente a vitória e se sagre campeão mundial pela primeira vez. Vamos ver se o Hamilton vai usar o motor adulterado lá do Brasil. Não estou falando de adulterado de piada, mas é que realmente assustou o desempenho que a Mercedes teve no Brasil com o seu motor. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.